Nós temos um caso aí com o Caiçara, é isso? Tá, daqui a pouquinho então nós vamos trazer uma informação, mas agora, na tarde de ontem, eu queria dizer que nós vamos trazer uma informação ao vivo. Na tarde de ontem, a Polícia Civil realizou uma coletiva de imprensa em Colombo sobre o caso da Andriele. Acompanhe como foi. Foi realizado ontem em Colombo, região metropolitana de Curitiba, uma coletiva de imprensa para falar sobre o caso de Andriele Gonçalves Silva, de 22 anos, que supostamente tenha sido morta pelo seu ex-marido, Diogo Coelho Costa. O delegado responsável por conduzir todo o caso falou da forma que Diogo se mantém durante esse processo de investigação. O interrogatório é um direito de defesa, ele fica a critério dele, se ele quer falar ou não falar, né? Como ele se reservou o direito de permanecer calado, ele também vai responder pela ocultação de cadáver. O senhor vai pedir a renovação da prisão dele, delegado? A gente está analisando agora o inquérito, os elementos que foram produzidos até agora, a necessidade dessa prorrogação, e nos próximos dias a gente vai decidir isso também. Essa prisão iria até quando? Essa prisão que foi decretada foi por 30 dias, ele foi preso no dia 19. Então a gente teria mais 5 dias ali de prazo para pedir essa prorrogação. Mas a polícia já estuda uma prorrogação? Já estudamos também, porque ainda tem muita perícia em andamento, muitos laudos que a gente depende e diligências em andamento que a gente precisa concluir antes de oferecer um relatório. O delegado ainda falou sobre os argumentos que o advogado de defesa usa, de que o cliente dele é inocente e que Andriele estaria viva, morando em São Paulo. A gente não espera, que o advogado de defesa vá admitir o crime, ou ele, dentro da atuação dele, ele vai avaliar a situação e vai orientar o cliente dele a agir da melhor forma que ele entende possível. Faz algum sentido o que ele diz para a polícia? Não, até o momento não, porque ele não fecha com nenhuma prova que foi levantada até agora. Para o Dr. Reinaldo, o crime é tratado como homicídio qualificado pelo feminicídio. O diretor do ML de Curitiba, Paulino Pastre, deve esclarecer a causa da morte o mais breve possível. Eu acredito que em poucos dias teremos a conclusão das pesquisas. No entanto, hoje o laudo foi liberado sem condições de identificar a causa-morte. Não tivemos elementos na parte dos exames radiológicos e em face das condições que o corpo se encontra. Não há um elemento para identificar a causa médica da morte. Para o ML, a hipótese de que Andriele tenha sido morta por disparo de arma de fogo está quase descartada. Nós pesquisamos a ocorrência de projétil de arma de fogo, passamos no scanner e não encontramos nada. E em face do adiantado de decomposição no corpo, nós não temos esses elementos para precisar a causa médica da morte. Tinha algum sinal de mutilação? O corpo estava em adiantado estado de decomposição e aí a gente não tem assim maiores elementos para precisar as causas que levaram a esta situação, a não ser questões naturais. O resultado do exame de sangue que foi encontrado no banco do carro deve ficar concluído em até uma semana. Esta pode ser a prova essencial no sentido de comprovar que Andriele esteve no veículo naquele dia. O diretor explica que os exames realizados pelo Instituto não esclarecem a causa da morte de Andriele, já que o corpo estava em avançado estado de decomposição. Não, nós não temos esta condição em face deste estado. Nós fazemos pesquisas e nessas pesquisas nós eliminamos hipóteses. Por exemplo, se encontrássemos algum projétil de arma de fogo, então nós recolheríamos, iria para a balística do Instituto de Criminalística e lá esclareceria talvez a origem, mas nós não encontramos nada, inclusive não encontramos nenhuma fratura, nós conseguimos montar a alçada inteira. O médico legista, Dr. Luiz Fernando Andrade, fez esse trabalho agora pela manhã, já concluiu, o corpo já foi entregue ou está sendo liberado nesse momento para a família e não há esses elementos. Pois é, agora a grande dúvida é justamente essa de que maneira ela foi assassinada. Vamos aguardar aí. É difícil, mas a polícia continua investigando.